Vamos começar então a nossa primeira aula do curso de Firebird, tudo bem? Então, o que seria o Firebird? O Firebird, ele é um programa que é um sistema gerenciador de banco de dados. Então, vamos escrever aqui, né? Vamos escrever aqui para ninguém esquecer. Então, essa daqui é a nossa primeira aula, ok? Essa daqui é a nossa primeira aula do curso de Firebird, ok? Tá bom? E o Firebird, como eu já falei, ele é um sistema gerenciador de banco de dados. Hoje é dia 3/8, hoje é dia 3/8 de 2020, e agora são 11 horas e 59 minutos, ok? Nem precisa colocar minutos, né? Então, agora são 11 horas e 59 minutos. Bom, enfim, o Firebird, no caso, Firebird. Então, a primeira coisa que a gente tem que guardar na cabeça é que ele é um sistema gerenciador de banco de dados, tá? Então, o objetivo principal, né, do Firebird é trabalhar no gerenciamento de banco de dados. Então, vamos anotar aqui, ó. Firebird, ele é um sistema gerenciador de banco de dados. Tá? Quando a gente pensa numa aplicação, num sistema computacional, tá? O que acaba acontecendo? Todo sistema computacional ele pode ser dividido em 4 partes, ok? Então, por exemplo, eu sei que eu vou ter a entrada, eu vou ter o processamento, e eu vou ter a saída das informações, ok? Então, eu vou ter entrada, processamento e saída, tá? Deixa eu voltar aqui, peraí, dar um Ctrl Z, só um instante, por favor. Tarará. Então, eu vou ter o que? Entrada, processamento e saída. Vou pegar aqui a setinha, tá? Então, eu tenho entrada, processamento, e aqui eu vou ter a saída e o armazenamento de informações. Então, nós podemos escrever aqui dentro, então, todo sistema computacional, então nós vamos ter o quê? Nós vamos ter entrada, nós vamos ter saída, nós vamos ter processamento, e nós vamos ter armazenamento. Ok? Então, eu posso analisar um sistema computacional sempre levando em conta essas 4 partes, ou seja, um software, uma aplicação, um aplicativo, quase sempre, né? Sempre vai ter entrada, processamento e saída. E também vai ter armazenamento. Mas nós vamos ter o quê? O que seria que ele manipula, né? Então, nós vamos ter entrada do quê? Nós vamos ter entrada de dados, ok? Nós vamos ter entrada de dados, nós vamos ter processamento de dados e nós vamos ter saída de dados. Então, nós vamos ter saída de dados. E o que o nosso sistema computacional ele armazena? O nosso sistema computacional ele vai armazenar dados. Tudo bem? Os dados são as informações que são relevantes para um determinado sistema. Então, por exemplo, se nós imaginarmos um sistema
que controla uma farmácia, que controla uma farmácia, quais seriam, por exemplo, as informações importantes para um sistema que vai gerenciar, que vai controlar uma farmácia, então, né? Por exemplo, seria, por exemplo, o nome dos remédios, tá? Opa, peraí, só um instante. A quantidade que eu tenho, né? A quantidade que eu tenho de cada remédio. Por exemplo, o preço desses remédios. Então, esses daqui seriam os dados, né, do meu sistema que estariam na farmácia. E esses dados são o quê? Eles formam, né? Eles formam as informações. São as informações relevantes, tá? Por quê? Para uma farmácia, o nome do remédio é importante. A quantidade que eu tenho de cada remédio no estoque é importante. O preço de compra, o preço de venda de cada remédio, né? O preço de compra e o preço de venda de cada remédio, tudo bem? Tá? Quem são os funcionários, quem são as pessoas que trabalham ali, qual é o horário de funcionamento. Todas essas informações são importantes para um sistema que vai fazer a automação, né, de uma farmácia, que vai controlar as informações numa farmácia. E quais são as informações relevantes? Essas informações relevantes eu vou chamar de dados. Tudo bem? E essas informações, elas precisam ficar armazenadas no meu sistema, ok? Essas informações, elas precisam ficar guardadas no meu sistema. Então, o que acaba acontecendo? Por exemplo, para uma farmácia, de repente, saber o valor da gasolina. Não interessa, tá? Então, não é uma informação relevante para uma farmácia, tá? Por exemplo, vamos imaginar assim, o preço do cimento não é uma informação relevante para uma farmácia, tá? Agora, já o nome do remédio, a fórmula dele, a quantidade que eu tenho no estoque, quem que fornece aquele remédio, o preço de compra, o preço de venda, isso são informações importantes para uma farmácia e essas informações elas precisam ser guardadas, elas precisam ser armazenadas, tudo bem? E essas informações nós vamos chamar de dados, tudo bem? Então, os dados eles precisam ser quando eu passo para o meu sistema essas informações, geralmente eu vou digitar essas informações no meu sistema, né? Então, através de um teclado, através do mouse, através de determinados dispositivos de entrada, eu faço com que essas informações entrem no meu sistema. Tudo bem? Por exemplo, o preço de compra, o preço de venda e a quantidade, quem forneceu, tudo isso daí essas informações são passadas para o meu sistema. Ok? Ao mesmo tempo, essas informações elas são processadas, ok? Então, por exemplo, toda vez que ocorre por exemplo, chega um cliente na loja, chega um cliente na farmácia e ele pergunta sobre o nome de um remédio, o funcionário ele vai lá e faz uma consulta, né? Ele faz uma consulta para ver se tem aquele remédio no estoque. Então, ocorre um processamento. E aonde que essas informações ficam guardadas? Elas são armazenadas nos computadores. Hoje em dia, existem várias formas de você estar armazenando, tá? Esse dispositivo de armazenamento ele pode ser local, ele pode estar numa rede, ele pode estar na internet, pode estar na nuvem, tá? Pode estar em diferentes lugares, mas essas informações elas precisam ser armazenadas, elas precisam ser guardadas, tudo bem? Então, para cada tipo de sistema que eu vou criar, eu preciso saber quais são as informações que são relevantes para esse sistema, para que eu possa guardar as informações relevantes, que nós vamos chamar de dados. E aí que, nesse caso, entra o Firebird, tudo bem? Por quê? O que acaba acontecendo? Nós vamos ter
Sempre que eu tiver um sistema computacional, uma aplicação que vai gerenciar uma empresa, que vai gerenciar, por exemplo, uma farmácia, um posto de gasolina, um supermercado, uma loja, enfim, seja lá qual for o tipo de empresa, eu vou ter geralmente um software que vai fazer o gerenciamento dessa empresa. Então, por exemplo, aqui eu tenho os meus usuários, ok? Aqui eu tenho meus usuários. Quem são usuários? Usuários são as pessoas que fazem uso do meu sistema, do meu programa, ok? Tudo bem? Então, aqui eu tenho meus usuários, né? Eu tenho as pessoas que vão fazer uso do meu sistema computacional. Geralmente, essas pessoas, através de um computador, através de um celular, um smartphone, um tablet, elas conseguem acessar o programa. Elas vão conseguir acessar o programa. Então, elas vão acessar um programa de computador, tá? Elas vão acessar um programa de computador que foi criado por uma determinada empresa, ok? E elas vão interagir com esse programa. Ou seja, o que seria interagir? Elas vão pedir informações e vão receber informações desse programa de computador, ok? E aí, o que acaba acontecendo? Esse programa de computador, que pode ser feito nas mais diversas linguagens, ele vai entrar em contato, aí vai existir um programa específico que vai fazer a parte do gerenciamento de dados. E aí, nesse caso, nós vamos precisar de um sistema, é um programa específico, que é o que nós chamamos de sistema gerenciador de banco de dados. Então, nós vamos ter um sistema gerenciador de banco de dados. E no nosso caso, o sistema gerenciador de banco de dados vai ser o Firebird. Firebird, ok? Ele é um software, ele é um programa de computador cuja função é fazer o gerenciamento dos dados, ok? E aí o que o Firebird vai fazer? Ou seja, onde estão essas informações? Essas informações, elas vão estar aonde? Elas vão estar num banco de dados, ok? Elas vão estar num banco de dados armazenadas. Então, aqui eu vou ter meu banco de dados, ok? Então, essas informações, elas vão ser passadas. Então, observem o seguinte. Eu tenho um usuário. Esse usuário ele trabalha, não importa a empresa, não importa a instituição, a organização, ela sempre vai ter um sistema computacional que vai gerenciar os dados dela, seja da empresa, da instituição, do órgão governamental e assim vai. Esse programa, que é feito numa linguagem de programação, pode ser Pascal, Java, PHP, enfim, JavaScript. Não importa a linguagem de programação que foi utilizada para criar esse programa. Ele necessita, já existe pronto, um software que faz o gerenciamento de dados. No caso aqui, nós vamos estar trabalhando com o Firebird. E o Firebird, qual é a função do Firebird? A função do Firebird é controlar, gerenciar os dados. Ou seja, ele que vai cuidar do armazenamento de dados, ele que vai fazer as consultas, ele vai incluir novas informações, ele que vai ser o responsável por alterar informações dentro do banco de dados, ele que vai ser o responsável por excluir informações, gerenciar quem pode acessar esses dados, acessar esses bancos de dados, também é uma função do Firebird. Tá, e o que o Firebird faz? Então, por exemplo, vamos imaginar aqui, continuando a usar o exemplo de uma farmácia, o funcionário chega aqui e digita o nome de um remédio e ele quer saber a quantidade que tem desse remédio no estoque. Então, ele vai ter uma tela, tá? Onde ele vai colocar as informações. Essas informações vão ser enviadas pelo programa, né? Para o Firebird. E aí o Firebird vai fazer uma consulta no banco de dados, que aí o que vai acontecer? O banco de dados vai falar, olha, o produto tal, eu ainda tenho 10 caixas no estoque. Então, essa informação que o banco de dados passou para o Firebird, ele vai passar para o programa, que por sua vez vai chegar até o usuário. Tudo bem? Então, são várias etapas. Nós temos as pessoas,
que trabalham numa determinada empresa, ou os consumidores, clientes que vão nessa empresa, eles vão consultar um determinado programa de computador que foi feito numa linguagem, pode ser em Pascal, qualquer PHP, qualquer linguagem, e aí esse programa ele vai consultar um sistema gerenciador de banco de dados, que no nosso caso vai ser o Firebird, ok? E aí o Firebird, ele que controla o banco de dados. Ele que vai consultar essas informações no banco de dados, que vão ser repassadas para o Firebird, e o Firebird vai repassar para o programa e vai passar para o usuário. Tá bom? Então, basicamente, nós vamos então começar o nosso curso de Firebird, ok? E nós vamos ver como é que ele faz isso, né? Como que ele armazena essas informações, como ele consulta, atualiza, exclui, tá? E assim vai, tá bom? Então vamos ficando por aqui, a gente continua numa próxima aula.